Bom dia, me chamo Alexandre Krause, sou acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da UDESC Laguna e apresento aqui a pesquisa Projetistas e Construtores do Centro Tombado da Laguna, os Arautos da Modernidade Lagunense, através do meu plano de trabalho, que consiste na concepção projetual dos Arautos da Modernidade Lagunense. A pesquisa é orientada pela professora Daniele Rocha Benício e é vinculada ao Laboratório Artemis da UDESC Laguna. Essa apresentação tem como roteiro considerações iniciais, concepção projetual, conclusões preliminares, referências e agradecimentos da pesquisa. O objeto dessa pesquisa se encontra na cidade de Laguna, que está localizada na região geográfica intermediária de Criciúma, e aqui apresento o contexto de distância entre Laguna e a capital Florianópolis. Laguna e seu contexto natural entre o complexo lagunar e o Oceano Atlântico. E aqui destaco a poligonal de tombamento estabelecida pelo IPHAN na década de 80, onde se localiza o objeto dessa pesquisa. Aqui apresento os objetivos dessa pesquisa. Como objetivo geral da pesquisa, apresento o reconhecimento da produção projetual e da biografia desses construtores que atuaram na cidade de Laguna entre 1920 e 1970, e como objetivos específicos desse plano de trabalho, estabeleceram-se a sistematização desses projetos, a caracterização projetual de cada profissional e a valorização da preservação do patrimônio legado por eles na cidade de Laguna. Estas são as justificativas da pesquisa e aqui eu dou destaque para a importância da atuação dos construtores e projetistas no Centro Tombado de Laguna e, consequentemente, a valorização e reconhecimento da sua produção projetual e o ineditismo do tema para a cidade e para a história de Laguna. Esses são os procedimentos metodológicos que consistem na pesquisa bibliográfica e iconográfica, no exame minucioso dos projetos a partir da identificação de informações essenciais, o levantamento de dados em arquivos e o cotejamento e análise crítica dos dados. E aqui eu dou ênfase para a obra do Sr. Gunther Weinberg, cuja metodologia inspirou os procedimentos metodológicos dessa pesquisa. Sobre levantamento de dados, destaco que o acervo de dados foi cedido pela Ação de Extensão Memórias de Laguna, coordenada pela professora Alice em 2011, e de um universo de mais de 3.000 arquivos, delimitou-se o universo de pesquisa, totalizando 6 diretórios e o número total de 348 projetos que foram divididos entre os 3 membros da equipe. Aqui apresento a ficha de análise projetual que foi utilizada para a análise de cada projeto, e aqui dou ênfase para a avaliação da relação contextual, concepções estética, funcional, material, estrutural e ambiental. A respeito da análise dos dados, apresenta-se aqui o número total de 167 projetos analisados pela equipe, com destaque para Antônio Duarte e Lourenço Zukoski, que detém o maior número de projetos para o período estipulado. Esse gráfico apresenta o período projetual dos profissionais e aqui dou ênfase para Antônio Duarte, que é o construtor que atua durante o maior período de tempo no centro histórico. Também foi feito um levantamento por linguagens construídas no centro histórico. Temos uma edificação colonial. Na linguagem eclética, destaque para Antônio Duarte, com 7 edificações. 2 edificações em linguagem Art Nouveau. Na linguagem neocolonial, destaque para Lourenço Zukoski, com 4 edificações. Na linguagem Art Deco, destaque para Lourenço Zukoski e Antônio Duarte, que detém o maior número de projetos em Art Deco para o Centro Tombado. Na linguagem moderna, destaque para o engenheiro civil Luiz Carlos Remor, que projeta 3 edificações modernistas. E também o levantamento de edificações sem estética definida, com destaque para Antônio Duarte, que possui 14 edificações. Esse gráfico apresenta as linguagens mais populares entre os 5 profissionais com mais projetos aprovados no período, e aqui dou ênfase para Antônio Duarte e Lourenço Zukoski, que se apresentam como os construtores que mais têm projetos aprovados. E aqui, através desse gráfico, conclui-se que a linguagem mais popular projetada entre 1920 e 1970 é a linguagem Art Deco, seguida de projetos sem estética definida e projetos modernos. Também foi feito um levantamento por uso e, através desse gráfico, conclui-se que os usos residencial e comercial foram os mais projetados no período. Também por tipo de intervenção, destaque para projetos novos e projetos de reforma. O gabarito das edificações, a maioria dos projetos aprovados são térreos, seguido de edificações com 2 pavimentos. E aqui a relação de parcerias profissionais identificadas entre os construtores. E através desse gráfico conclui-se que Antônio Duarte buscou várias parcerias durante sua atuação profissional.
A partir da análise dos dados, esse plano de trabalho conclui que Antônio Duarte é o profissional que tem o maior número de projetos concebidos entre 1920 e 1970 e também é o profissional que detém o maior número de projetos sem estética definida, o que pode significar uma popularidade do construtor entre as famílias menos abastadas. Além disso, conclui-se que o engenheiro civil Luiz Carlos Reymor é o profissional considerado precursor da linguagem moderna no centro histórico, e aqui algumas imagens de alguns de seus projetos. E também percebe-se uma padronização da representação gráfica dos projetos a partir do início da década de 60. E aqui trago duas imagens comparativas. Também conclui-se que os projetistas e construtores não se limitavam a uma única linguagem ao conceberem seus projetos, ou seja, eles projetavam diversas linguagens para o centro histórico. E além disso, a maioria deles buscava parcerias profissionais, especialmente entre aqueles nascidos na cidade de Laguna. Diante do exposto, essa pesquisa tem como resultado a relação de características projetuais dos projetos aprovados entre 1920 e 1970 e a análise projetual de todos os edifícios projetados nesse período. Além disso, dou destaque para a publicização dessa pesquisa através de eventos científicos, tanto a nível local quanto a nível nacional. Como desafios enfrentados, dou destaque para o arquivo público municipal de Laguna fechado, o que dificulta a pesquisa de acervo e da história desses profissionais, além da questão da pandemia do Covid-19 que interferiu em alguns objetivos, como as entrevistas presenciais e levantamentos em loco. Aqui apresento as próximas etapas dessa pesquisa, com destaque para a possibilidade de modelagem 3D das principais edificações projetadas e as próximas metas, com ênfase na publicização dessa pesquisa através de novos artigos. Essas são as referências utilizadas nessa apresentação e os agradecimentos da pesquisa. Obrigado.